Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu tô super feliz em estar aqui hoje, dando início a mais uma temporada de podcast do Oncoguia. Para quem não me conhece, você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Luciana Holtz, eu sou psico-oncologista e sou fundadora e presidente do Oncoguia. O Onco é uma ONG que existe para apoiar, para informar e para defender os direitos dos pacientes com câncer. Se você ainda não nos conhece, fica aqui meu convite. O Oncoguia é o Oncoguia, o portal Oncoguia está no endereço oncoguia.org.br. Se você colocar Oncoguia em qualquer rede social, você vai nos encontrar no Instagram, no TikTok, no YouTube, no LinkedIn. Estamos presentes em todas as redes, então fica aqui meu convite. Nosso convite de verdade é que, se você está passando por um câncer ou se você conhece alguém que nesse momento está enfrentando uma doença como um câncer, não precisa passar por esse momento sozinho. Vem conhecer o nosso trabalho. Bom, então, agora que eu já apresentei o Oncoguia para vocês, eu quero contar que a gente começa agora a nossa segunda temporada do podcast do Oncoguia. E o que tem de muito especial, né, além dos nossos convidados, claro, é o lugar. Então, dessa vez, estamos dentro de casa, aqui, direto do escritório do Oncoguia. Fabi, você já tinha vindo aqui? Não, adorei ter vindo, ter sido convidada e que a gente está fazendo esse podcast em casa. Estou adorando, como se fosse um chazinho da tarde com a Lu. Exato, é essa a proposta. Vamos ver o que vai acontecer. Vai então, ser ótimo, barulhinhos, recados, convites, né? Pode ser que a gente pode ser interrompida aqui a qualquer momento. Tem problema não. Quem está ao vivo. Tá ao vamos vivo. encarar, né? Faz de conta que a gente sabe, né, Fabi? Então, sabemos fazer ao vivo. Exato. Mas o que tem de especial, eu acho que aí é super legal estar começando esse primeiro episódio com você, é que esta temporada a gente vai falar do 8 por Todas, né? Que é esse movimento tão especial aqui do Oncoguia, que conversa com mulheres, que chegou se propondo a cuidar de mulheres e a levar essa mensagem para que cada mulher, né, para que você que está aqui nos ouvindo nesse momento, entenda a diferença e a importância de você cuidar de você mesma de forma prioritária, mas cuidar também de 8 mulheres que estão ao seu redor. O que a gente já sabe hoje, infelizmente, ou talvez felizmente, é que uma em cada 8 mulheres pode receber o diagnóstico de um câncer de mama. Então, nosso convite, nossa convocação é que a gente vá se cercando e vá se cuidando de 8 em 8. Eu não vou ficar falando disso aqui sozinha, Fabi. Eu acho que o desafio é gigantesco. Né? A gente, obviamente, se meteu, né, a cuidar, a trabalhar, a exercer muitos papéis e funções, e acho de verdade que a gente está pagando caro, né? Pagando caro com a nossa saúde, inclusive, por conta desse monte de trabalho que hoje a gente assumiu. Você tem toda a razão, e eu adorei essa mensagem do 8 por Todas, porque, de fato, uma a cada 8 é o número que nós sempre usamos para falar para as mulheres, e normalmente quando a gente diz isso, todas se assustam, porque não é uma impressão que elas têm, mas ao mesmo tempo, se você pergunta, mas você conhece alguém que tenha câncer de mama ou que tenha tido câncer de mama, a vasta maioria delas vai dizer que sim. Então aí você percebe que muitas vezes é uma negação achar que não é mesmo uma em cada 8, e quando você fala uma em cada 8, né? Materializa, né? E acaba trazendo um pouquinho mais para perto uma informação que não é que a gente queira perto, mas é necessário que se entenda para que você se inclua. Porque a partir do momento que você acha que qualquer doença ou qualquer problema só pode acontecer com o outro, e você se exclui dessa possibilidade, você está mais afastado de fazer todos aqueles cuidados que a gente sabe que vão interferir. E achei sensacional isso do 8, Lu, porque, primeiro,
Porque quando a gente fala de números muito grandes, a tendência é disseminar e ficar no abstrato, né? Quando você fala, por exemplo, quando as pessoas falam sobre o número de casos de câncer de mama que pode existir no Brasil. Então são 73 mil novos casos. Alguém consegue exemplificar o quanto é 73 mil novos casos? Eu gosto de trazer para a visão prática, do tipo, vamos trazer para um estádio de futebol. Todo mundo conhece o Maracanã, já ouviu falar no Maracanã. Olha, então é o seguinte, coloca todo mundo dentro de um estádio, é esse aí o número de mulheres que vai ter câncer uma vez ao ano. Toda vez que essas mulheres olharem o Maracanã, estiverem vendo, elas vão associar aquilo e aquilo vai ficar mais real. Não é para assustar, mas é para dar, para trazer números. Super. E para levar à realidade. E aí, quando você coloca, né, quando foi proposto esse 8 por todas, quando você exemplifica, e lá no momento que nós tivemos no evento, que foi pedido, olha, pense em 8 mulheres, e você pensa nas 8 mulheres, e você pensa com todo o carinho que você quer cuidar dessas 8 mulheres e que você quer estar junto delas para que elas não tenham um diagnóstico, para perguntar, você já fez seu exame e tal, aquilo também aproxima, Super. se torna real. E eu achei sensacional, achei que a sacada foi ótima. Eu estou cuidando das minhas 8. Aliás, eu tenho muito mais, né, para cuidar por conta da minha profissão, mas tá essas 8 né, tá tudo Fabi? misturado, exatamente. Bom, mas muito legal. A gente já começou aqui nosso papo e eu não te apresentei. Mas eu tinha escrito aqui uma apresentação que eu não posso deixar de fazer. Então, né, quem está aqui comigo hoje é a doutora Fabiana Mactice. Doutora Fabiana Mactice, daqui a pouco eu quero que você também fale um pouquinho de como você gosta de se apresentar. Mas, o que eu coloquei aqui, né, Fá? Eu tô com uma mulher que, para mim, ela é muito doce, simpática, corajosa e, né, mãe, escolhi 3, tá? Médica e paciente, tá? Falei também que é dona de um sorrisão gigante, que acho que todo mundo já entendeu, e de um abraço que aperta e acolhe, tá? Olha, concordei com todos e estou me sentindo super emocionada. Então, essa é a minha Fabi. Como é que é a Fabi? Me apresenta a Fabi para todo mundo. A Fabi é um pouco de tudo isso mesmo, Lu. Tudo junto, misturado. E nós somos muitas o tempo todo. E nem sempre nós temos esse tempo de ser uma coisa de cada vez. Às vezes é tudo mesmo junto, né? Tudo mesmo junto e misturado. Eu lembro de uma vez que alguém me falou, mas por que na sua página do Instagram você não separa, né? Você não tem uma página pessoal e uma página de médica. Eu falo, gente, porque eu não consigo. Eu sou tudo ao mesmo tempo. É claro que em alguns momentos a gente acaba exercendo um papel um pouco maior, mas existe uma base. Então, existe uma base. Eu costumo dizer que a base da minha pizza é minha família. Então, a Fabi, mãe, esposa, ela tá ali o tempo todo, né? Então a minha família, enquanto qualquer tomada de decisão que eu tenho para minha família, essas duas Fabis elas estão. Então é a Fabi mãe, a Fabi esposa, ela tá ali. Então a minha base é a minha família. As outras coisas, então a Fabi médica é também o tempo todo, porque eu sempre brinco, uma vez médico, a gente é médico em qualquer lugar, né? Então, você é médico no banheiro da rodoviária, na festinha da criança, no avião, em qualquer lugar você vai ser médica. A Fabi também é líder, então a Fabi, num determinado momento, teve lá, e por isso que eu gostei muito do Corajosa, porque eu precisei muito dessa parte aí, porque eu não me reconhecia assim como uma liderança. Apesar de as pessoas me acharem uma boa líder ou acharem que eu podia ser uma líder, eu não tinha muito essa visão sobre mim. Mas eu também fui convidada a coordenar, a liderar todo um grupo de médicos para boas práticas. Então, não tem muito jeito. A gente é um monte de coisa toda junta e misturada. E nesses papéis todos, existe muito isso de nós trabalharmos o tempo todo fazendo pelo outro, e com muita frequência deixando de nos cuidar, né? Então, como você comentou, a Fabi tem a Fabi médica e também tem a Fabi paciente.
Porque sim, porque houve um determinado momento onde a Fabi foi paciente, porque a gente precisa se cuidar o tempo todo, não tem muito jeito. E dentro dessa perspectiva do vamos cuidar de 8 mulheres, essas 8 mulheres podem ser qualquer mulher. Então, acho que isso é uma coisa super importante de a gente falar. Não existe uma exclusão, né? Então, você é mais rica, é mais pobre, é mais feia, é mais bonita, é mais branca, mais preta, mais amarela, tanto faz. Todas as pessoas que estão vivas podem vir a ter câncer. E você tem que ter esse cuidado integral para com todas as pessoas e tem que começar com você. Né? Já que você entrou aí, né? Falou um pouquinho já a palavra câncer, e já conectando com a Fabi médica, fala um pouquinho, né, da médica mastologia que cuida diariamente da saúde das mamas, né? E que, obviamente, assim, se conecta totalmente com o nosso tema aqui, que é falar também de câncer de mama e todas essas correlações. Vamos falar um pouquinho mesmo, até conceitualmente, sobre essas coisas. Mastologista é o profissional que cuida da saúde das mamas, como você disse, não necessariamente só da saúde das mamas que têm uma doença, necessariamente. Então, desse cuidado, de você entender que as mamas elas passam por uma fase diferente. Então, você tem o bebezinho que tem uma mama super rudimentar, e conforme a criança vai crescendo, essa mama vai recebendo hormônios e vai se diferenciando. Depois vai tendo uma mudança durante a fase de adolescência. As mulheres, então, principalmente as mulheres, né, as mulheres elas têm uma interferência maior depois quando elas gestam, quando elas têm filhos. Então, as mamas, elas são uma evolução que vai desde o bebezinho quando nasce até a fase de mulher idosa, antes de a gente morrer. Então, existem muitas transformações. E todas essas transformações, de todas essas transformações, talvez, claro, a gente está falando aqui de câncer, mas existem uma série de doenças e uma série de coisas que podem acontecer. E quem faz esse cuidado específico sobre as mamas são os mastologistas. Uma coisa que é legal de dar esse nome para esse cuidado da mama vindo do mastologista é porque homem também pode ter uma doença na mama e aí ele não precisa se incomodar e, puxa, eu preciso procurar um ginecologista, porque daí vai ter muito tabu em relação a isso. Mas um adolescente que esteja com a mama crescendo, então a mãe que vai falar, nossa, mas em quem que eu vou levar meu filho porque essa mama está crescendo ou está dolorida? Pode levar no mastologista. Você tem um homem que, de repente, tem uma mama que cresceu demais e que está incomodando, até por questão estética, precisa fazer uma cirurgia, checar se de repente diminui essa mama, é o mastologista. Então, é a pessoa que vai cuidar da mama. Então, fica uma coisa mais interessante e menos tabu associado, né, à doença só da mama como sendo da mulher. Eu já ouvi mesmo algumas perguntas, mas homem pode ter câncer de mama e muito nessa linha, né? Mas homem também tem, né, que se tocar, homem também tem que cuidar e pode e na hora de procurar ajuda é no mastologista que vai, né? Existe sempre essa dúvida mesmo, Sim, né? pode ser no mastologista e isso é interessante porque aí não precisa necessariamente ser o ginecologista. Então você pode ir no mastologista ou na mastologista, em quem você quiser, mas que é quem faz esse cuidado. E já que a gente está tocando nesse assunto, é importante isso mesmo, né? Já que assim, o homem pode ter doenças da mama e também pode ter câncer de mama, tá bem? Diferente da mulher, que a gente normalmente fala sobre cuidados de rastreamento, fala sobre mamografia, fala sobre uma série de condutas meio que preventivas e que nós, a partir de alguma determinada idade, a gente já vai orientando essas mulheres. Para os homens, a questão é autoconhecimento. É entender que homem também pode ter alteração na mama. E se tiver, tem que procurar uma ajuda. Ponto. E homens que estejam dentro de famílias com muitos casos de câncer, talvez possam também ter um risco maior para ter câncer de mama hereditário. Porque o câncer de mama no homem ele tem um risco maior relacionado à questão de família. Isso é uma coisa interessante de ser dita e não é todo mundo que sabe disso.
Fá, câncer de mama, então, né? Vamos falar um pouquinho, acho que você até citou aí, né, o nosso estádio aí do Maracanã, esses nossos 78 mil novos casos de câncer por ano. Hoje, né, quando você está super envolvida na Sociedade Brasileira de Mastologia, as principais discussões, faz um panorama aqui para mim, né? Acho que assim, dos principais pontos mesmo hoje no Brasil com relação ao câncer de mama que a gente deveria, né, como sociedade, conhecer e, obviamente, tentar melhorar, mudar. Tá. Bom, acho que uma das grandes dificuldades que nós temos quando pensamos em Brasil é a heterogeneidade. Então, nós temos estados ou lugares onde existe muito acesso e lugares que existem muito pouco acesso. Nós temos lugares onde a grande maioria dos pacientes só assim, dependem do Sistema Único de Saúde. Tem outros lugares onde tem talvez uma frequência um pouco maior de pacientes que tenham mais um acesso a uma rede privada. Então, existe muito essa dificuldade. Na prática, Lu, 77% da nossa população está pelo Sistema Único de Saúde. E o restante tem acesso a algum tipo de rede de cuidado, né, de acesso a uma saúde suplementar, que é o convênio ou particular. E a dificuldade que a gente tem, eu acho que independe, né? Então, nós temos que cuidar de todos da mesma forma, mas quando o acesso ele é diferente, existem alguns pontos que são dificultados. Então, para começo, até a própria informação. Você precisa orientar a população. Então, se você tem uma população que tem menos acesso a tudo, né? A rádio, a televisão, a leitura, a uma informação que chegue, internet. Assim, nós somos privilegiados, nós vivemos numa bolha. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente vive super numa bolha. Quem está tendo acesso à rede daqui da Oncoguia também não deixa de estar nessa bolha. Com certeza. Mas nós temos lugares, né, norte, nordeste, onde a população não chega nessas pessoas esse tipo de informação. Então, essa heterogeneidade é um dos grandes dificultadores que a gente tem, porque a informação não chega direito. Aí, quando chega a informação, essas pessoas elas precisam ter o acesso. Tá bom, então me informei, entendi que existe câncer, ou quais são os riscos, ou como eu posso fazer para chegar num médico. Então, o acesso também é uma outra questão. Recente agora saiu uma estatística de todos os estados ou os lugares onde a população tem maior ou menor acesso, onde tem mais ou menos diagnósticos de câncer mais avançado ou mais precoce. Então, eu acho que esse é o grande dificultador, esse país deste tamanho, com lugares muito remotos, com acessos de saúde diferentes e que daí as políticas públicas têm dificuldade de chegar em todos esses lugares de uma mesma forma, né? E nós temos que fazer o nosso papel. Por isso que eu adoro o Onco, porque o seu objetivo sempre foi realmente levar informação para todos os lugares, de algum jeito, né? E é isso, a gente tem que informar mais, oferecer mais acesso. Esse acesso ele é dificultado porque daí, inclusive, as regras elas são diferentes, né? Então, um exemplo simples aqui, mamografia, né? Então, a gente está à frente aqui de um quadrinho lindo ali que tem uma mamografia. A mamografia, para um serviço público, ela tem uma regulamentação que é diferente da regulamentação da mamografia de um outro setor, né? Da saúde suplementar. Se o problema está relacionado, por exemplo, só ao rastreamento, que é esse diagnóstico feito antes, né? Então, enquanto não se tem queixa, até que tudo bem, porque vai demorar para marcar um exame. Tá, mas se você não tem queixa, demorar não tem problema. O que nos preocupa é quando você já tem o sintoma, porque aí não existe câncer SUS ou câncer convênio. O câncer é câncer, ele vai ter um processo de divisão onde precisa de uma regulamentação e de uma rapidez que é maior. Então, é muito difícil porque nós somos muito grandes e aí fica um pouco mais complicado.
Eu tô te ouvindo aqui, né, Fá? E eu acho que, sim, quando você fala do onco, você sabe que tem até acho que quase que uma hashtag interna recente, que é o quanto a gente se esforça para chegar cada vez mais longe para poder chegar pertinho, né? Então, isso todo mundo sabe aqui que eu falo muito. E acho que é isso. Acho que quando a gente conecta esse Brasilzão tão desigual, o que a gente vê na ponta são pessoas, obviamente, também sofrendo de formas diferentes, né? Sim. E aí, Fá, a gente obviamente sempre fala disso, né? Mas claro que existe esse ponto de que é a mulher mais velha que corre mais risco, né? Então a mulher ali, vou usar o termo, né? Obviamente que a gente sabe que quanto mais aumenta a nossa idade, maior o risco do câncer de mama chegar. Mas eu queria te ouvir um pouquinho, Fá, dessa questão mesmo da mulher mais nova com o câncer de mama, né? A gente pode afirmar que sim, o número de câncer de mama em mulheres mais jovens, e aí vamos falar um pouco aqui, acho que o corte é sempre mais que 50 e menos que 50, né? Mas a gente chega muito pertinho, a gente até ouve muito aqui na rede do onco, né? Mas, poxa vida, eu tive com 28, poxa, eu tive com 32, eu tive com 23. Como é que a gente pode olhar para, obviamente, né, para esse grupo e o quanto realmente isso está acontecendo, o quanto a gente já sabe do porquê que isso está acontecendo? Tá. Bom, primeira coisa, câncer realmente é uma doença degenerativa, ou seja, quanto mais nós vamos envelhecendo, maior vai sendo o risco. Então, de fato, uma mulher com 30 anos tem é muito difícil, é muito menos frequente, é muito pouco frequente ter diagnóstico de câncer. Pode ter? Claro que pode ter. Diagnóstico de câncer pode existir em qualquer idade. Mas se você falar sobre câncer de mama, se você tem 30 anos, você tem um risco, se você tem 40, está aqui, se tem 50, está aqui, se tem 60, está aqui. Vai aumentando, ele né? vai aumentando de acordo com a idade, tá bem? Agora, a gente tem que considerar o seguinte, Lu, de fato, os nossos números, quando nós fazemos uma avaliação numérica, tá? Nós temos cada vez mais diagnósticos, o que é esperado no mundo, porque quanto mais acesso você tem aos exames, mais você vai ter diagnóstico. E isso, quanto mais a população vai envelhecendo, também a gente vai tendo cada vez mais diagnóstico, porque vai fazendo mais exame, vai tendo mais acesso e a população vai envelhecendo. Só pode ter mais diagnóstico. Isso não me preocupa. O que me preocupa é que nós tenhamos mais casos e casos mais avançados ou casos em idades menores. Essa daí é uma preocupação, Sim. tá bem? Na prática, desde que eu comecei a fazer mastologia, eu percebo, a gente vai percebendo isso nos quadros, sabe? Aquela coisa assim de vai percebendo que antes eu operava só senhorinhas de 70, aí de repente, né, e assim... de repente 70, 80, de repente eu comecei a operar de 60, de 50, de 30, de 20, né? Só que às vezes isso é só uma percepção. Só que numericamente, quando a gente faz não olha só para dentro de casa, para as nossas próprias agendas, mas quando a gente vai olhar os números, pelo menos dos trabalhos que são mostrados no Brasil, de grandes centros, que também, claro, recebem pacientes de vários lugares do Brasil. Mas nós percebemos que, de fato, o pico ele está reduzindo, né? Está vindo cada vez mais cedo. E não só câncer de mama, câncer de intestino também está acontecendo isso. Nós, assim, tem uma coisa que é inegável. A gente está vivendo o que, teoricamente, a gente tem uma medicina melhor e nós teríamos condições de viver melhor. Mas a gente não está fazendo isso, Lu. A gente está cada vez mais obeso, a gente está cada vez mais sedentário, a gente está cada vez mais estressado a ponto de... Não que o estresse, tá bom? Assim, longe de pensar que o estresse cause câncer. Não, mas se você estiver estressado e não estiver dormindo direito, não estiver se alimentando direito, você não estiver fazendo exercício... porque você está estressado, você tem que fazer uma entrega, você não consegue daí se colocar na agenda, vai virando tudo, entendeu? Então, aí as mulheres estão, claro, óbvio, claro, adoro, né? Assim, que a gente tenha a possibilidade de engravidar quando a gente quiser, ter uma vida
própria e falar, não, eu só quero ter filho mais tarde, depois que eu tiver isso ou isso, né? Uma série de um checklist minimamente organizado. Não é mais obrigatório que se tenha filhos, que se case com 15, que se tenha filho com os 18, né? Que é aquela coisa assim. Mas, querendo ou não, isso também amplia o nosso estímulo hormonal numa mama que ainda não está pronta, tá? Porque uma primeira gestação, quando acontece mais tarde, ela também deixa mais tempo para que essa mama imatura aumente o risco para câncer. Então, assim, tudo que está acontecendo, a gente está comendo muito mal, Lu. A gente está comendo muita coisa de saquinho, muito suco, muito conservante. Tudo pronto, né? Tudo pronto para ser mais rápido. Você abre só, né? Exatamente. A gente não tem comido mais comida de Deus, né? Então, é muito difícil nós dizermos que, não, então agora a gente já resolveu, isso vai mudar. Não vai, porque existe um esforço bastante grande em relação a isso, né? Então, eu digo por mim, tá bem? E eu sei pelas minhas pacientes. Quando as minhas pacientes falam, doutor, eu não faço exercício, eu juro, eu tento. Eu falo, meu amor, eu te entendo, mas só você é responsável pelo que você come, pelo que você faz ou não faz de atividade física, né? Ninguém vai ser responsável por isso. Então, os números estão baixando, porque a nossa qualidade de vida está piorando, tá bem? Poderia melhorar. A medicina está melhorando, sim, nós estamos salvando mais pessoas. Aquelas pessoas que, de repente, teriam cânceres muito agressivos e morreriam e não teriam filhos, a gente está curando. Tá morrendo tudo mais velhinho e tá tendo filho. Então, também essa genética vai passando. Tá tudo bem, não tem problema algum nisso, né? Mas a gente tem que se cuidar, Lu, porque senão a gente vai ter um mundo lindão aqui, e a gente não vai conseguir aproveitar ele. Você falou uma coisa que estava aqui no meu radar, né? O que mais você ouve no seu consultório? Né, dessas mulheres em diferentes idades que chegam e que obviamente, né, Fabi, fazem parte desse mundão que a gente quer chamar atenção aqui no 8. Né? Esse acúmulo de funções, de papéis, muitas vezes felizes ou infelizes no relacionamento, sem tempo para uma vida social, ou bebendo demais, bebendo de menos, pesando demais, né? Sem atividade física. Isso aparece na consulta, Fá? O que você escuta ali dentro? Bastidores do consultório da Fabi. Aparece muito. E assim, o que eu percebo, Lu, é que a tal da culpa vem avassaladora. Né? Porque o que eu estou dizendo ela está chegando, além de tudo, com a notícia do câncer de mama, né? Exatamente, ela está chegando com essa notícia. Então aí, uma coisa é eu dizer isso aqui para você, que a gente está conversando, tudo, tal, e a gente sai, fica pensando, mas a gente não está com diagnóstico de câncer. Outra coisa é você, de repente, colocar toda essa situação, e aí a mulher que está vivendo tudo isso e não está conseguindo fugir disso, porque tem lá o trabalho dela e que ela não tem uma rede de apoio, ela não tem ajuda, ela não está conseguindo encaixar a agenda para fazer exercício, ela sabia que ela estava sentindo alguma... Não tem dinheiro, né? Exatamente, não tem dinheiro, tudo isso. Ela sabia que ela tinha um caroço na mama, mas ela falava assim, eu vou fingir que não estou vendo, porque eu não tenho tempo. Mas né? Eu não tenho tempo para mais isso. E aí, de repente, quando chega o diagnóstico, porque a hora que chega, né? Tudo aquilo que você não teve tempo de cuidar da prevenção, você vai ter que arranjar para cuidar da doença, tá? Isso é inegável, eu uso essa frase sempre. Se você não tem tempo, você acha que você não tem tempo para cuidar de prevenção, você acha que você não tem tempo para se colocar na agenda, mas a hora que você estiver adoecida, você estiver com diagnóstico, você vai ter que arranjar tempo. Então, que tal, né? Para aquelas mulheres que hoje não têm diagnóstico de câncer, estão tentando sair um pouquinho dessa vida conturbada, dessa vida louca. Que tal pensar em si? E, Lu, eu falo alto que é para escutar, tá? Porque eu assim, sei, eu também. Isso assim, isso. Claro, a gente fala, reverbera, claro. Escuta, né? Porque isso a gente também tem que se preocupar e tem que ouvir. Mas no consultório, quando chega o diagnóstico, uma das coisas mais intensas é a culpa. A culpa que elas sentem por não ter se apercebido, tá bem?
ou a tentativa de identificar uma culpabilidade, que também não tem, né? E aí, eu lamento e eu tento, na medida do possível, Lu, tirar um pouco esse peso, porque câncer acontece com qualquer pessoa. Acontece com a pessoa triste, acontece com a pessoa feliz, acontece porque aconteceu um errinho ali do DNA e, de repente, quantas pacientes também que, por outro lado, não chegaram para mim e falaram, não, doutor, esse diagnóstico não deve ser meu, porque eu estou vivendo a vida mais... Assim, tá tudo bem. Tenho tudo bem também, né? Eu tô bem, esse diagnóstico eu fiquei sabendo que é só em gente que tá depressivo, que tá gordo, que é pobre, que tá triste. E eu não sou nada disso. Então, assim, isso não deve ser meu, né? Então, é tanta cultura popular de que realmente câncer está atrelado a algumas questões que as mulheres chegam lá, ou elas falam, ferrou, porque eu estou sentindo tudo isso, então não vou conseguir sair desse ciclo nunca. Porque também, né, Fabi, ter essas características, né, ter sim esses fatores de risco que a gente chama, aumenta mais a chance, né? Mas não é a garantia de que não vai ter, exatamente. Né? Eu tenho uma coisa que eu gosto muito de falar em aula, Lu, que é o seguinte: risco não é fatalidade. E proteção não é blindagem. Tá bom? Então, são duas coisas que são diferentes. Então, óbvio, assim, eu sempre tento pensar da seguinte forma, talvez um jeito meio poliana de pensar, mas eu sempre tento uma visão meio de o copo mais cheio do que vazio. Se você tem algum momento que você leva aquele susto e dá aquela baqueada, se você usar aquele momento para repensar o que você pode mudar por você, né? Não porque aquilo, de repente, foi a causa do câncer que você teve de diagnóstico. Não achar que, de repente, se você está vivendo um relacionamento ruim, um relacionamento tóxico, está num emprego que você está super triste, está num lugar onde você não consegue trabalhar adequadamente, você não consegue dormir, você não consegue comer, você não consegue fazer exercício. Então, não é que tudo isso necessariamente foi a causa, sabe? Aquela causa e efeito. Mas se você julga que aquilo tudo está ruim, talvez um diagnóstico de câncer possa ser um excelente momento para você repensar aquilo que você quer, tá bem? Eu já ouvi de paciente que depois que a gente terminou o tratamento... Mudei tudo, né? Exatamente, virar e falar assim, olha, agora você já pode voltar a viver, né, normal. Aí você, não. Normal não, porque se aquilo que eu estava vivendo era o normal, eu quero viver totalmente diferente do normal, porque aquilo que eu estava vivendo me trouxe onde eu estou aqui. E a partir de agora eu quero ser diferente, né? Não tenho dúvida que não precisa de um diagnóstico de câncer para que você mude qualquer coisa que você sinta que está ruim na sua vida. Às vezes, você mudar de domingo para segunda já é o suficiente, entendeu? Assim, não precisa. Você pode olhar um passarinho e falar, cara, que passarinho lindo. Tal coisa tá uma droga na minha vida. A partir de agora eu vou resolver mudar. Né? Não precisa de diagnóstico de câncer. Mas, então, não desejo isso para ninguém, tá bem? Mas eu sinto muito que muitas pacientes falam para mim que o diagnóstico de câncer foi um presente, porque ela teve aquele momento de como se fosse um insight de que de repente aquilo podia mudar ou ela podia melhorar alguma coisa. Não é uma obrigação, tá? Porque eu odeio quando alguém vira para mim e fala assim, o que o diagnóstico de câncer mudou em você? E eu respondo com toda tranquilidade, em mim, nada. Tá? Absolutamente nada. Eu não sinto que tenha mudado nada. Eu acho que tem uma coisa, né, Fá, que a gente fala muito aqui no Oncoguia, e eu também gosto de falar, né, acho que usando a tua fala aí de poliana também, Fá, mas de verdade, nesta bolha que a gente está mencionando aqui, nós sabemos que hoje a gente está diante de um novo câncer, né? Sim. Eu falo muito isso, assim, né? De um câncer que não necessariamente mata, que tem a chance de fazer detecção precoce, de curar se a gente acha pequenininho, de passar pelo câncer com qualidade de vida. Mas, Fabi, é sempre muito difícil, né? Acho que é sempre muito difícil. Então, a gente também toma muito cuidado aqui no Onco, né? Para não é nada romântico, não é nada simples, não é nada leve, né? É sempre muito desafiador, é sempre muito difícil. E acho que é muito essa consciência que a gente também quer levar no 8, né? Que a gente possa chegar em mulheres
que hoje estão enfrentando, essas mulheres, né, Fabi, que obviamente chegam de alguma forma no seu consultório com ou sem câncer e que obviamente convivem e que estão pertinho da gente no nosso dia a dia, para que essa consciência diferenciada, mais atenta com relação à forma como a gente está se cuidando, de fato aconteça. Sim. Né? Sim. E aí, Fá, queria que você falasse um pouquinho como é que foi para a médica adoecer. Não foi fácil também. Não foi fácil mesmo, Lu. Eu acho assim, como eu disse, né, quando alguém me pergunta o que o diagnóstico de câncer mudou a sua vida, tá? Meu pai teve câncer de estômago quando eu estava no 2º ano da faculdade de medicina. E imagina assim, aluna de 2º ano da faculdade, eu ouvia falar câncer de estômago, eu realmente associava, até porque câncer de estômago geralmente é muito avançado já o diagnóstico, porque é difícil as pessoas fazerem diagnóstico, né? Se todo mundo fizesse ali bonitinho a sua endoscopia dentro do recomendado, mas se nem mamografia as pessoas fazem, imagine exame como endoscopia e colonoscopia, não faz, né? A gente já corre atrás das mulheres para fazer mamografia, imagina endoscopia e colono. Mas meu pai teve câncer de estômago quando eu estava no 2º ano da faculdade. E realmente esse diagnóstico de câncer no meu pai foi, acho que, a primeira visão que eu tive do tratamento oncológico, de tudo aquilo que eu achava que era legal ou que não era legal. Né? Do jeito que as pessoas, do médico que falava de um jeito e que eu falava, meu Deus, eu não estou escutando isso. Ou do outro que falava de um outro jeito, eu falava, ai, que fofo, obrigada, né, por você ser tão gentil, né? Daquele que tava de pertinho e que mesmo durante uma mega de uma complicação, meu pai teve super complicações, ficou 30 dias no hospital, teve todas as complicações que você pode imaginar na face da terra, mas o médico que cuidou dele foi tão sensacional, a equipe inteira foi tão sensacional. Assim, sabe, o tempo todo tão de perto, mas tão de perto. E por mais grave que fosse, tão de perto da gente, né? Assim, explicando, se colocando à disposição e cuidando mesmo, assim, dando, né, uma assessoria assim que foi sensacional para a gente, que fez toda a diferença para mim. Então, isso tudo, né, esse estar perto, independente do que estivesse acontecendo, foi, acho que, o grande diferencial. E aí depois, quando eu resolvi fazer oncologia, e comecei e me apaixonei pela mastologia, porque não era o que eu gostava no começo. Né? Eu achava que mulher era muito, muito complicado. Eu falava, tratar homens é mais fácil. Então, vou interromper. O que ia ser se não fosse masto? Então, eu queria fazer... Uro, não, né? Não, eu queria fazer cirurgia do aparelho digestivo. Quando eu saí de Londrina... porque daí eu fiquei com a equipe... Essa equipe que cuidou do meu pai me convidou para nas férias, a partir da época do que meu pai teve câncer, a equipe me chamava para ajudar. Eu ajudava em cirurgia, eu entrava para instrumentar, eu ficava lá puxando ferro, não sabia fazer nada, né? Assim, aluna, mas eu entrava nas cirurgias, eu ficava junto nos ambulatórios para conversar com os pacientes, entendeu? Férias eu não tinha, eu ficava as férias inteiras no hospital, junto com os médicos. E aí eles falaram, não, você vai para São Paulo, você vai passar na residência, tudo, e depois você vai trabalhar com a gente. Então eu queria fazer cirurgia do aparelho digestivo. Já estava combinado. Teoricamente, né? Aí as coisas foram mudando, entendeu? E quando eu passei na mastologia no AC Camargo, que daí realmente assim, eu fiz cirurgia geral, aí depois eu fui para cirurgia oncológica, quando eu passei na masto, eu apaixonei, Lu, porque daí eu já era mulher, eu entendia aquele universo das mulheres, eu achava o máximo, sabe? Quando elas começavam a contar, quando eu perguntava a idade, elas falavam da vida inteira delas. Eu ficava horas e mais horas ali conversando e aquilo me apaixonou. Então, essas mulheres que foram passando pela minha vida, elas foram trazendo para mim um pouquinho de conhecimento de tudo aquilo que eu sabia que, caso um dia... Engraçado, eu nunca me excluí da possibilidade, porque eu sempre via tantas mulheres de diferentes tipos, raças, crenças, né? Que eu pensava, falava, bom... Mas a tua história era essa do seu pai, né? Sim, eu tinha meu pai que teve câncer numa idade muito cedo. Ele teve câncer de estômago com 51, né? Então, assim, ficava aquela coisa, né, de... Tem alguma coisa na família que
tem um certo risco. Mas nunca necessariamente, sabe, câncer de mama mesmo, tá? Eu tive uma tia, daí por parte da minha mãe, que teve câncer de mama, mas não era exatamente ali essa questão. Mas então acho que a coisa foi construindo. E todas essas mulheres acho que é aquela história da colcha de retalhos, né, que a gente vai fazendo, me colocavam muito nessa situação de, pode ser sim que um dia eu receba um diagnóstico porque eu nunca me excluí dessa possibilidade, não que eu estivesse desejando, ficasse, nossa, quando eu tiver câncer, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso, mas de toda forma eu nunca me excluí, porque eu via que não existia um tipo específico, como as pessoas às vezes acham, né, que existe. Então, quando eu recebi o diagnóstico, primeiro que eu estava nessa vida louca, como a gente está falando aqui, cuidando foi fazendo uma mamografia, né, Fá? Foi fazendo mamografia. Você não sentiu nada, né? Nada, zero. Foi fazendo mamografia, né? Fiz mamografia. Você estava com quantos anos? Estava com 45. Fiz mamografia e na mamografia tinha lá... Eu tinha bastante microcalcificação, né? Que é aqueles pontinhos bem pequenininhos assim, que a gente só vê na mamografia, por isso a mamografia é importante. E aí uma no centrinho ali da mama era diferente e aí a amiga que fez o exame fala, acho que precisa fazer uma biópsia, né? Falei, sério? Tá bom, então tá. Aí liguei para uma outra amiga minha, falei, eu não vou ser minha médica, né? Falei, Sol, a Ju falou que precisa fazer uma biópsia na mama. Ó, eu vou, assim, quando der eu vou fazer. Aí você olha para mim. Claro, Babi, óbvio que eu olho e tal, não sei o que, aquela coisa meio assim de médico, né? Quando der, eu vou fazer? Não, eu ia ter 2 congressos, né, seguidos, assim. E como eu ia ter esses 2 congressos, um seguidinho do outro, eu falei, eu falei, Ju, quando que você acha que eu tenho que fazer? É grande, é pequeno? Porque eu nem tinha olhado o meu exame. Eu fiz o exame. Não, eu fiz meu exame e eu ia levar para minha médica, que foi quem pediu, que foi a minha ginecologista. Lu, eu sou paciente. Eu não coloco... Eu deixo as pessoas cuidarem de mim. A minha gineco pediu, eu fiz. Aí a radiologista ligou. Fabi, tem uma micro. Falei, tá bom, Ju, precisa fazer biópsia? Eu acho que precisa. Ela é muito pequenininha, mas eu acho que tem sim. Porque assim, você tem outras micros na mama, né? Mas acho que só essa que mudou, sabe? Eu faria biópsia. Eu falei, tá bom, ok, então vamos fazer. Só que como eu tinha essas 2 viagens, como que eu costumo orientar as minhas pacientes, né? Então, se tem uma viagem programada, avião, a pressurização incomoda um pouco. Então, se você fez uma biópsia e já viajou, dá uma latejada, tudo. Eu falei, para quando que tem vaga? Tem vaga para semana que vem. Mas aí, 2 dias depois eu já ia viajar, né? Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu faço na volta. Aí eu teve uma quinta-feira que a cirurgia cancelou. Eu tinha uma cirurgia, a cirurgia cancelou, o convênio não autorizou. Aí eu liguei lá no setor e falei, Ju, tá livre aí? Porque assim, cancelou. Vem aí que a gente já faz. Nossa. Eu falei, tá bom. Então eu fui e fiz o exame. E realmente daí, então, assim, foi o diagnóstico veio, né? Não fui atrás, ainda ela perguntou, você quer que eu peça para alguém especial ver, né, tudo tal? Eu falei, gente, mas daí é você que pegou e viu. Sensacional. Não, eu tinha ligado para Solange, pedido para Solange olhar para mim, eu continuei na regra. Eu falei, vou pedir liguei para ela, falei, Sol, acabei de fazer a biópsia, tá? A gente adiantou, tinha e vida que segue. Isso foi, foi uma quarta ou uma quinta-feira. Aí, na segunda-feira, eu estava atendendo no meu consultório. Quando eu abri a porta, eu olhei na sala Solange, né, a minha amiga Masto. Aí eu falei, cara, o que Solange está fazendo? Na hora eu falei, deu ruim. Eu falei, deu ruim. Porque o que a Solange está fazendo aqui? Ela nunca veio aqui, ela nem conhecia meu consultório. Eu falei, alguma coisa aconteceu, né? Aí deu aquela parada ali. Aí ela entrou no consultório, porque depois ela tinha que buscar o filho e eu tinha mais uma paciente para atender. Aí ela entrou no consultório e falou, Babi, deu câncer. Eu falei, você tá brincando? Sério, Sol? Ela falou, sério.
Aí falou, mas não chora, já segurou na minha mão, tal, e assim, não tem jeito, Lu, assim, é igual para todo mundo, Deus, cara, assim, não tem jeito, a gente não tem. E na hora, aí a visão masto, né, vem, porque se eu tenho uma paciente que eu sei que tem uma micro pequenininha no meio da mama e não tem mais nada, eu já imediatamente, você já pensa, vou fazer a biópsia, se essa biópsia vier positiva, vai ser uma ressecção segmentar, seguida de radioterapia com tamoxifeno, você já constrói o plano terapêutico na cabeça. Eu sabia que eu tinha micro na mama inteira. A partir do momento que uma deu câncer, como é que eu ia saber se o restante não ia dar? Eu já sabia. Eu falei, perdi a mama. Né? Assim, mas foi... A questão não foi só tenho câncer, foi... Você também fez a tua jornada ali, eu já né? fiz a minha jornada, né? Porque eu sabia essa minha jornada. Eu falei, ok, então é isso. Então, esse é o difícil. Porque, assim, que talvez vai de forma alguma mais difícil. Mas esse é o difícil, é você... Às vezes, às vezes o saber muito, você também não consegue tirar as exceções. Porque quando a gente conversa com o paciente, a gente vai tentar... É óbvio que a gente vai falar as exceções, a gente vai falar tudo que pode dar errado. E é obrigatório que a gente diga o que pode dar errado. Porque pode dar. Né? Não é uma... Assim, medicina não é matemática, não é 1 mais 1, são 2. Então, é óbvio que eu sempre vou torcer muito para que se alguém... venha no meu consultório para que o exame dê normal. Se vier câncer, para que seja um câncer de mais fácil tratamento. Se veio câncer que tenha, se for um câncer do mal, que tenha resposta ao tratamento, a gente sempre vai pensar no melhor e vai torcer e vai fazer de tudo para que seja aquele caminho melhor, né, de tudo. Mas quando você conhece todas as possibilidades, não adianta, você não vai esquecer que existe o 1, 2%, né? Então, acho que esse foi o que talvez eu tive um pouco mais de dificuldade. Cheguei a falar para a Solange Sanches, que daí com quem eu fui conversar antes da cirurgia sobre tomada de decisão, né? A Solange Castro, que foi a minha mastro, e a Solange Sanches, que foi quem cuidou de mim do ponto de vista clínico, né? E eu falei para ela, Sol, é duro, né? Porque às vezes quando você sabe muito, a ignorância, eu acho que a ignorância é uma bênção. Ela falou, não vem não. A ignorância nunca é uma bênção. O conhecimento sempre te dá poder e te dá opção e tomada de decisão. Então, acho que foi, assim, acho que é diferente, talvez, então, das minhas pacientes. O conhecimento me assustou num determinado momento, mas eu logo vi que não. Eu vou fazer aquilo que eu sempre falo. Até acho bonitinho que a minha mãe, quando chegou, que 2 dias depois do diagnóstico, eu tinha um treinamento que eu ia dar em Goiânia sobre radioterapia intraoperatória. Ia ficar 3 dias ensinando médicos a operar e a fazer cirurgia com radioterapia intraoperatória. E eu não podia dizer não. Eu não podia simplesmente, porque eu recebi um diagnóstico de câncer, deixar... E para mim era muito claro. Eu falei, eu não vou deixar de ensinar 34 médicos a preservar a mama só porque eu vou perder a minha. Eu falei, não, agora que eu vou mesmo, né? E minha mãe falava, mas filha, mas você não tem que ficar, você não tem que correr, você não tem que não sei o quê. Eu falava, não, mãe, vamos lá. Se eu tivesse com uma paciente hoje, dando o diagnóstico para ela, eu vou fazer exatamente o mesmo tratamento que eu acredito e que eu faço todos os dias. Afinal de contas, eu acredito nisso. Eu não falo para uma paciente minha que eu recebo na segunda-feira que na quarta-feira ela tem que parar a vida dela já para operar. Eu não faço isso para ela, por que eu vou fazer para mim? Falei, então você vai ficar com as crianças para mim, muito obrigada. E eu estou indo para Goiânia fazer o curso que eu já me propus a fazer, né? E foi assim, Lu, eu tentei ser paciente e ser cuidada do mesmo jeito que eu cuido das minhas pacientes, e deu super certo. Super certo. Assim, eu sou tão feliz de ter tido quem cuidou de mim, de quem não ficou atropelando nada, de quem respeitou também esse meu jeito de que eu falei, eu não quero passar na frente de ninguém, eu não quero ficar dando carteirada, eu quero me trata como Fabi, não me trata como a chefe da mastologia do C. Camargo, por favor. Tá bom, assim, eu não quero tapete vermelho, eu quero ser tratada como todas as pacientes que eu cuido também, tá? E eu acho que deu super certo, eu acho que isso acalmou, deu certo e foi bom. Assim, não foi difícil, não foi fácil. Contar para as crianças não foi fácil, né?
Contar pro Fábio não foi fácil. Eu não contei pro Fábio. Quem contou pro Fábio foi a Solange. Ela falou, você quer que eu conte pro Fábio? O Fábio é o marido, para quem não conhece, tá bom? É Fábio e Fabiana, não tem a mínima imaginação, né? Esse casal, aliás, hoje tem 21 anos de casamento. Olha que legal, 21 anos de comemoração hoje. Mas é isso. Então, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que eu convivo no dia a dia, Lu, é verdade bilhete, né? Então, assim, não é fácil contar para o filho, não é fácil contar para a mãe, não é fácil contar para o marido, não é fácil se olhar no espelho depois da cicatriz, não é fácil ter medo de perder a prótese quando tem uma infecção, não é fácil tomar decisão se usa ou não tamoxifeno, porque é um remédio que vai te induzir menopausa e você sabe que você vai falar assim, ai, caramba, eu ouço tanto os meus pacientes reclamando, como é que vai ser comigo, né? Então, todas essas coisas, elas são muito reais. E a gente a gente tem que entender realmente que tudo isso é real. E é real para elas, é real para a gente. E se a gente puder cuidar um pouquinho mais da nossa saúde, né? Lembrando que nós somos tão iguais às nossas pacientes, ainda melhor, né? Porque é tudo igual, Lu, não muda nada, entendeu? O CRM não faz diferença nenhuma nesse momento. Zero diferença. Nossa, mãe, tô adorando. Obrigada por tanta coisa, né? Por tanta, acho que verdade, né? Por tanto aprendizado. Obrigada mesmo, assim, de coração. Obrigada a você. A gente que está sempre pertinho não sabia de tanta coisa assim. Tem muita coisa. São muitas idas e vindas, né? No final das contas. E é isso. É isso que... São papos para um outro podcast inteiro. Super. Porque quando a gente fala para uma paciente sobre fertilidade, quando a gente fala para uma paciente sobre se pode ou não tomar anticoncepcional, se você vai usar um preservativo com seu marido, porque daí você não pode mais usar um DIU ou um anticoncepcional. Sabe coisa simples? E que nada é simples, Lu, dentro desse universo oncológico, nada é simples. A gente tenta simplificar, tá bem? A gente tenta simplificar, mas não tem romantização nisso. Não, e você está né? me fazendo pensar numa coisa, né, Fá? O quanto, apesar do câncer por si só, né, já trazer muita mudança, existe todo esse além câncer, que você acabou de falar, né? Que são completamente conectados com o nosso ser mulher, né? Que não dá para deixar de lado. Né? Não dá. E a gente sabe que são questões absurdamente importantes e que muitas vezes acabam ficando de lado, né, Fabi? Então, acho que você está trazendo coisas aqui super, super, super importantes e relevantes e que, sem dúvida nenhuma, vão fazer muita diferença para quem está aqui nos ouvindo. Fá, acho que assim, você já deixou tanta mensagem especial, né? Mas acho que agora, pensando até nas mulheres do 8, né? O que você traria aqui, então? Talvez de mensagem central para as nossas de 8 em 8 em 8 em 8 que a gente quer, que a gente quer tanto chegar mais pertinho. Eu acho que eu quero voltar não para uma vibe de tristeza ou de dificuldades. Não, mas foi só né? emoção. Mas eu acho que é isso, é emoção. Né? Mas eu acho que sem romantização, porque de fato é difícil. Uhum. E eu entendo daí, sabe? Quando alguém vira e fala assim, eu não vou fazer mamografia, porque já pensou? Eu estou vivendo super bem, estou ótima, estou maravilhosa, estou plena, linda e absoluta. Aí eu vou lá, vou fazer o exame, e daí vai acontecer tudo isso que você está acabando de falar. Mas, vamos ser bem sinceras. Bem sinceras. Se alguma coisa estiver acontecendo com você, você não sabe, a única coisa que você está fazendo é tapando o sol com a peneira. Porque o que quer que esteja acontecendo, está acontecendo e não para. Diagnóstico de câncer é uma droga, é um saco. Assim, não é legal, mas se estiver acontecendo e você fizer um tratamento, você vai continuar a viver essa vida linda. E o meu sorriso ele é tão grande porque eu sou apaixonada por essa vida. E o fato de ter feito um diagnóstico no momento precoce, ou seja, ter feito uma mamografia, ter descoberto um tumor de 10 centímetros, mas que era inteirinho dentro do ducto ali, fechadinho. De imaginar que todos os exercícios que eu fiz, toda a comida que eu comi, todo o jeito bom de viver a vida me levou à possibilidade de
fazer um tratamento adequado e estar feliz aqui hoje com 2 filhos comemorando anos de casamento, nesse lugar delicioso aqui com a Lu, que é uma pessoa que eu admiro e que a gente sabe do tanto que ela é importante para esse mundão afora. É isso que importa, é isso que vale. Então, ter diagnóstico de câncer pode acontecer com absolutamente qualquer pessoa. Mas ter a possibilidade de se cuidar, de se tratar, de fazer um diagnóstico, de curar e morrer velhinha de outra coisa, ou mesmo numa pessoa que não tem a possibilidade de uma cura, já que diagnóstico de câncer hoje tem tanto tratamento, que a gente conhece um monte de gente que está vivendo, apesar de diagnóstico de câncer, né? É super válido. Então, cuida das suas 8 mulheres, cuida de você antes de mais nada. E assim, que cada uma realmente vá cuidando aí das suas 8 e não precisa abraçar o mundo, né? Então isso também é super legal. Você não precisa abraçar o mundo. É possível, né? É possível. 8 é possível. 8 cabe, né? 8 cabe. Que cabem 8. Então é possível. Dá pra cuidar. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Bom, gente, eu encerro esse nosso primeiro episódio aqui do podcast do Oncoguia, temporada 8 por todas, super emocionada, super grata, né, por um episódio tão cheio de aprendizado, de delicadeza e doçura, né, com a Fabi, claro. E fica aqui, então, né, o nosso pedido, que a gente também chama de convocação, tá? Muito Porque é sério, gente. Né? Então, dá para você se cuidar de forma prioritária e, por que não, né? Também se responsabilizar por minimamente levar uma mensagem de conscientização e de autocuidado para 8 mulheres que estejam pertinho de você. Eu fico por aqui, né? Até breve, gente. Tchau, tchau.